Estamos de volta, Voltar. meu velho. Quem manda você ser famoso e querido? É porque fica todo mundo, no fundo, também esperando. Esse cara vai mandar um porra, vai falar um palavrão já já. Esse cara é desbocado, vai Eu falar tô, mal eu de tô, alguém daqui a pouco. eu tô, eu tô impressionado que você está nos trinques, não está Tô, falando. tô aprendendo, rapaz, tô aprendendo. Quase não tenho falado palavrão. Eu tô pedindo a infância, quando os nossos filhos, quando era pequenininho, queriam xingar a gente que ia para trás da porta e ficava Entendi. Aí você porrinha, vai lá e porrinha, xinga. porrinha, porrinha. Eu faço o mesmo agora. Ó, uma pergunta aí. Só Oi. Sua ligação começou a ficar um pouco instável. Voltou. Só finalizando aquilo que Voltou. a gente estava falando, a história do livro. Certo. Esse hábito de Vai ter. lá. Tá Esse travando ato estranho. mas acho que Será que é a minha? De repente a minha caiu aqui. o teu vídeo às vezes está travando. Seu áudio eu estou travando. Agora entrou. O seu também. De repente é o meu, sei lá. Não importa. Vai lá. É muito pesada essa live. Está muito pesada. Com certeza. Então, Gente, pô. essa nossa mania de ter livro, a gente tem bastante livro. A gente é da geração que tem bastante livro texto. A gente não achava os assuntos em outro lugar que não fosse livro. E o hábito que a gente adquiriu, novamente, é a forma como a nossa geração foi formatada. E aí, dificilmente você vê hoje um estudante comprar um livro, né? Não é porque o livro é caro, não é questão só de grana, é questão do hábito. Ele, no ensino médio, quando o professor pedia para ele ler um livro, ele não lia o livro e na véspera da prova ele entrava no Google e via a resenha do livro. E lia aquela resenha do livro com as coisas mais importantes daquela história. E segue o baile. Entendeu? Então, mostra bastante a diferença que a gente tem, que a gente, como docente, a gente tem que tentar vencer. A gente tem que tentar se. Tem. Tá ouvindo? Tô escutando. Não, é isso mesmo, eu concordo. Eu geralmente, quando eu vou ministrar aula, há muitos anos já faço isso desde a escola de Química, eu não tinha um livro-texto, né? Eu dava, ó, isso está aqui, ó, está toda a biblioteca aqui, todos esses livros têm um assunto, aí vocês ficam à vontade para discutir comigo, eu estou aqui na sala. É claro que a gente sempre bota questões desafiadoras, né? Para fazer os meninos, pelo menos eu tentava, né? Os meninos pensarem, né? Tem uma pergunta aqui da professora Cristiane Leal. Como vocês estão se reinventando em meio à pandemia para não perder a qualidade do ensino presencial? Pois é, essa aí eu vou deixar você para responder, porque, como eu falei, o ensino remoto vai começar na UFRJ semana que vem. A construção desse período excepcional, desse período remoto, ele foi construído com muita discussão. E uma das discussões a que vigorou para a criação desse período letivo excepcional foi a não obrigatoriedade. Nem a obrigatoriedade do docente ministrar aula e nem a obrigatoriedade do discente fazer disciplinas nesse período. E aí, por conta dessa não obrigatoriedade, eu, Alexandre Leiras, não vou ministrar aula nesse período. Entendi. Mas, provavelmente, daqui a 12 semanas, quando vier o período regular, aí eu já serei obrigado. Mas, pelo menos, eu terei esse período para tentar me adaptar e tentar
é que as pessoas estão se adaptando. Porque, novamente, a gente bate o corner, vai para a área cabecear e vai para o meio de campo para conter o contra-ataque. Então, eu sou representante no SEG, eu sou diretor adjunto de infraestrutura, então, né, estou no comitê gestor do PRH, então tem várias outras atividades que demandam tempo. E aí, o tempo para eu me preparar para que a qualidade da minha aula não caia, eu não tive. Novamente, isso tudo de dentro de casa. Eu estou aqui na sala da minha casa, na mesa de jantar da minha casa, com tudo em cima, desde o dia 13 de março. Isso mesmo. É assim mesmo. Então, eu tenho que me adaptar. Eu não tenho escritório. É engraçado. Eu fiz 25 anos da minha carreira, e aí, quando eu me propus a não mais trazer material para casa, livro para casa, para estudar, teve a pandemia. Porque sempre levou trabalho para casa. O docente, ele trabalha, no fundo, 24 horas por dia. Porque Exatamente. até mesmo quando a gente está dormindo, a gente pensa na aula de amanhã, pensa na prova que a gente não corrigiu, pensa no trabalho, a gente pensa no nosso dia a dia 24 horas por dia. E aí, esse ano, eu falei assim, pô, não vou levar nada para... Vou conseguir levar um ano sem levar nada. Pandemia. E eu fiz a mesma coisa, porque eu tinha... Como eu morava em Niterói, né? Ainda moro lá, ainda me considero morando lá. Então, era 1h50, né? Então, eu tinha muito livro em casa, eu ficava em casa e eu trabalhava concentrado para preparar a aula, corrigir essas coisas, né? Quando eu vim aqui para Salvador, eu moro a 2 minutos do trabalho, né? 2 minutos. Em frente, praticamente, né? Então, eu falei, não, eu vou levar tudo quanto é livro, pelo menos livro que eu considero importante, né? Ainda tenho muito livro aí no Rio, e na sala da Raquel também. Eu vou levar... Não tem mais nada, porque a gente jogou tudo fora. Não faço não, Na sala da velho, Raquel não tem mais nada, não. Eu fiz ela botar tudo numa caixa e ainda falei para ela, rei morto, rei posto. Pode jogar essas porra toda fora. Velho, aí levamos tudo para um laboratório que tinha lá não sei aonde e tocamos tudo lá. Que tá falei, tudo mofado, que as traças já comeram. Pode até perguntar a ela. Falei, rei morto, rei posto. Vamos tirar essas merdas todas daqui, vamos levar pelo menos manter meu currículo, porque esse livro eu tenho tudo digitalizado. O que eu tenho lá, meu currículo lá, pô. Mas quando chegou aqui a pandemia, eu falei a mesma coisa. Pô, eu moro a 2 minutos, pô, eu vou levar tudo, eu não quero saber de livro aqui, no meu apezinho aqui, eu não quero saber de nada. Veio a pandemia, trouxe tudo para cá. Eu estou trabalhando praticamente de 7 às 10 da noite aqui, direto, né? Não tem jeito, você vai ver como é preparar a aula para isso aí. O Adailton está dizendo aqui, ó, não provoca, Fernando, não provoca o homem. Hoje eu tive que ir lá na escola de Química, como eu falei, para a gente fazer a distribuição dos chips. Porra, que maravilha, gritei o corredor todo. Eu falei, faz tempo que eu não grito. Eu saí gritando com o pessoal da limpeza, gritei tudo. Eu falei, nossa senhora, tirei do modo silencioso. A Raquel está falando, tá aqui, ó, quero saber o que você acha, você, Alexandre, de professor que acha que aluno em ensino remoto é só mais uma janelinha do computador. Olha só, mas essa história de ensino remoto tá muito interessante, né? Por quê? Porque eu vejo colegas nossos, não vou falar o nome aqui, porque a gente é bastante educado, a gente não fala nome. Mas se quiser, eu digo até o CPF. Mas o que eu acho engraçado é que a maioria dos professores que estão bastante favoráveis e animadíssimos com o ensino remoto são aqueles que a gente escuta pelos corredores os alunos questionarem bastante a sua aula. Isso que eu acho impressionante. E aí esses professores acham que dar aula para 10 e para 100 não tem o menor problema, porque 100 seriam só mais 90 janelinhas no computador. Para quê? Para que se preocupar? Vai dar aula para 10, vai dar aula para 100. Aí eu fico bastante preocupado, né? Porque esse professor vai entrar na frente do computador e vai começar a falar. Quem é que vai estar do outro lado? Né? Quem é que vai interagir com ele?
Se ele não está preocupado com a interação, como é que ele é esse professor é em sala de aula? Porque se você não está preocupado com a interação, novamente, a gente é só o condutor e o promotor do processo de ensino-aprendizagem. Se você não está interessado em ter interação, você acha que basta você corrigir a prova, acima de 7 está aprovado, abaixo de 5 está reprovado, que você cumpriu o seu papel. Acho muito complicado isso. Muito, 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 com certeza. Então, o que ela falou mesmo, que a Raquel perguntou, deixa eu só reler aqui. Quero saber o que é que ele acha do professor, que é um péssimo professor, né? A conclusão é essa. Novamente, né? Novamente, ele pode ter tudo, mas vai ter o mais no meio da frase. Ele Sim. pode até ter uma boa didática, mas vai ter o mais no meio da frase. Pô, ele tem uma boa didática, mas não interage. Então, se entrou no meio da frase, quando você vai definir um docente, acabou. Acabou. A gente tem que buscar não ter esse mais. É claro que eu não sou o melhor professor do mundo, é claro que eu não sou o cara que mais conhece refino de petróleo no mundo, mas eu sou o cara que mais me preparo e mais busco ser o melhor, a minha melhor versão em sala de aula, sempre, sempre. Novamente, em cima dos 5 pilares, sempre isso. Com certeza. O Cauê, que é professor da UF hoje, isso do Google é curioso quando o aluno não usa. Sou muito solícito e respondo por e-mail, mas já tive um estudante que mandou e-mail cujo título era "O que é composição?" e não tinha mais nada no corpo da mensagem. Isso é uma das coisas que eu vou ter que me reinventar, porque eu não respondo nada por e-mail. Eu não respondo. Eu sempre... Aquela história de mandar nota por e-mail. Ah, o senhor vai mandar a nota por e-mail, que é a primeira pergunta, o primeiro dia de aula. Aquela aula que a gente tem no nosso manual, mostra qual é o programa da disciplina, mostra quais são os objetivos da disciplina, as datas das avaliações, né? Ou seja, você bota as regras do jogo no primeiro dia. A primeira pergunta é sempre essa: o senhor vai mandar a nota por e-mail? E eu falo, não vou mandar nota por e-mail. A minha nota fica no quadro de aviso. Aí já começaram a me dizer que isso é você expor o estudante. Que isso não é correto, que você, quando bota a nota no quadro de aviso, você está expondo o estudante. Se nós tivéssemos um sistema de informação e de controle acadêmico, que eu lançasse a nota naquele sistema e o aluno recebesse a informação lá, tudo bem, beleza. Mas enquanto a gente não tem isso, eu continuo colocando. O que eu agora faço, eu não boto mais o nome, eu boto só o DRE, mas eu continuo botando no quadro. Acabou. Aqui a vantagem aqui do Cimatec, realmente o Cimatec, desde março, se preocupou. Eu não participei do curso, acho que eu fui metido pra caramba, falei, não vou participar não. Pode ter vários pedagogos aí, mas eu não gosto muito daquelas teorias, né, que vêm dos livros, e o pessoal diz, é isso que existe porque eu li no livro. Não existe isso, existe a vida. Você sabe disso, Alexandre. Pô, a gente já viveu várias coisas em vários lugares, com várias pessoas completamente diferentes. Então, não é aquilo que o livro dita que diz, né? Então, eu disse, eu não vou participar desse curso, não, que está muito... Aí vem uma menina nova que não teve vivência em sala de aula e fala assim, você tem que dar aula desse jeito. Eu disse, eu não vou dar aula desse jeito, que não dá certo. Porque pode ter um menino assim, pode ter um menino assado, um estudante assim, um estudante assado. Então... Mas o Cimatec se preocupou, de fato, ele contratou, acredito que tenha contratado diversos especialistas nessas novas formas, né, de ministrar aula. Eu sempre usei o Meet, né, do Google, porque inclusive eu usava o da FRJ, tá? Mesmo o pessoal do Cimatec usando o do Teams, agora o Cimatec tem corporativo o do Meet, o Google Classroom, etc. É excelente para você trabalhar com ele. Você pendura as suas aulas, você pendura as notas, e o aluno que tem acesso àquilo, nem todos os alunos, pode ser, entendeu? Tem várias ferramentas muito legais. Eu não estudei na todas não, porque eu não participei do curso. Eu uso o que eu preciso, né?
Esse negócio que você falou de curso é uma coisa bastante interessante. Uma vez o Senai, né, lá aquele centro que tinha do Senai, que ainda tem na Tijuca, onde tinha um curso de solda, o curso de controle e automação. Uma vez eu fui convidado para colaborar na estruturação de um curso de graduação deles, que era controle e automação. Na época eu estava na engenharia de petróleo, lá na Politécnica, e aí, na época eu estava na Politécnica, então eu estava localizado na Politécnica, o diretor da época me autorizou a colaborar com eles. E aí eu fiz uma preparação de uma aula minha para um assunto, e me chamaram para uma reunião, quando eu fui ver, tinha caído na mão de duas pedagogas, que tinha completamente destruído o meu material. Porque elas vieram, né, novamente, didática nada mais é do que o domínio e desenvolvimento de técnicas de ensino. Então, o cara ter uma boa didática significa que ele tem um bom domínio sobre as técnicas de ensino. A pedagogia, entre outras coisas, estuda as formas de ensino, né? Estuda o processo de ensino-aprendizagem. Ela não sabe que, num determinado assunto de petróleo, aquele slide, aquela foto, ela pode ser desenvolvida. Então, no fundo, ela foi e simplesmente detonou meu material, recortou ele todo, dizendo que ela achava que daquela forma era uma melhor forma, porque uma aula bem dada, você, né, o conceito que eles têm, você trabalha de 3 a 4 minutos cada slide. Então, uma aula de 50 minutos, você não pode ter mais do que 15 slides. E aí eu falei, não, mas você cortou o que não era para ter cortado. Não, mas você pode dar essa aula assim. Eu falei, não vou dar essa aula assim. Entendeu? Então, os pedagogos, eles têm toda esse conhecimento das técnicas de ensino. Essa função do pedagogo é desenvolver essas técnicas de ensino, é discutir a melhor técnica de ensino, mas não necessariamente discutir a melhor forma de dar um determinado assunto. Aquele assunto ele vai ser melhor trabalhado pelo docente, que é especialista naquele assunto, que ele, ao longo do tempo, ele vai aprimorando. Novamente, o Clóvis Barros Filho ele tem um vídeo quando ele fala que o estudante ele tem que ter o brilho nos olhos. Se o professor não provoca o estudante e ele simplesmente cede à provocação e não corre atrás, esse estudante não está querendo aprender. Que o estudante ele tem que ser desafiado e ele tem que ter o brilho nos olhos e ele tem que ter culhão. Aí, num determinado momento da frase dele, aí ele fala a seguinte coisa. Aí alguém vai e fala, mas e a pedagogia? A pedagogia é que se foda. Ele termina a frase, ou seja, ele não está preocupado com a técnica, ele quer que o aluno bata no peito e fale assim, porra, eu vou te responder isso. Eu vou descobrir isso que você está pedindo. E aí quando eu digo que nós somos os condutores, os promotores desse processo, cabe a nós fazer cada vez mais esse desafio. A gente também não pode simplesmente entrar na sala de aula e ir para o nosso blá, blá, blá que a gente está acostumado. Você vai dar uma aula de supercrítico de olho fechado. Eu vou dar uma aula de refino de petróleo, todos os processos de olho fechado. Porque isso já faz parte do nosso desenvolvimento enquanto docente, do nosso conhecimento técnico. Mas o que a gente tem que fazer a cada dia é desenvolvermos formas de desafiar o estudante. E cada estudante, cada turma é diferente. Logo, dentro dos 5 pilares, você tem que ter empatia. Você tem que se colocar no lugar do cara o tempo todo. Você tem que poder observar qual é o estudante que está na tua frente. Né? E isso, no remoto, infelizmente, a gente não vai ter. É complicado. Você consegue, você vai ver que você vai conseguir, de alguma forma ou de outra, que eu conheço você. Entendeu? Sim, sim. Porque como a gente está interagindo aqui, você também vai interagir com o menino, aí você, pela sua vivência, você vai sacar, né, qual é a do menino. Claro que muito mais sujeito a erro do que está olho no olho, para ver o brilho no olho, mas você vai sentir, porque eu conheço você, eu sei que o que você já viveu sua vida, que você já viveu na sua vida,
Então, a gente consegue, foi o Ian perguntou logo, né? Pelo que a gente passou na vida, né? Não foi tão trivial, né? Não é aquela coisa tão simples, né? De ter tudo, se virar mesmo. Sim, E está em tudo quanto sim. é lugar, está em qualquer ambiente, como aqui na Bahia tem o Caruru de São Corme, né? Eu tinha os amigos que moravam no morro, aí no Rio chama de morro, né? A gente ia lá Uhum. pro morro, ficava lá, eu dava aula lá no morro, né? Eu passei um ano dando aula. E o que você falou, na verdade, aí, agora, note bem, é a essência do que Paulo Freire prega. Não estou falando de Paulo Freire político, não estou falando de Paulo Freire, a parte educador de adultos. É a essência do que Paulo Freire prega. Conhecer a turma e adequar o que você vai falar àquela turma. Isso é Paulo Freire, Sim, pô. Simplesmente Paulo sim, Freire. Porque eu vi aqui sim. a professora Aline Freire perguntando, não sei se foi para mim ou você, Oba, quer me ajudar nas minhas aulas? A Aline é uma querida, professora lá do Instituto de Química, ela é uma querida. Ah, tá. Não sei se ela É, perguntou a mim ou a você. é. A Joana colocou aqui que provocar, desafiar o aluno é uma técnica. Eu não concordo muito em ser uma técnica. Não, você não aprende a desafiar, você não aprende a provocar, né? Você tem que identificar qual é a melhor forma de desafiar, a melhor forma de provocar. E no fundo, a forma que você desafia, que você provoca com 25 anos de docência, não é a mesma quando você tinha 3 anos, quando você tinha 4 anos, quando você tinha 5 anos. Você vai aprimorando e até mesmo, de repente, lá atrás, há 20 anos atrás, eu não era o professor desafiador e provocativo que eu sou hoje. Isso tudo a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, não é simplesmente uma técnica, ter uma técnica para isso. É a gente ir desenvolvendo. Agora, você falou uma coisa interessante, Paulo Freire. Você já reparou que todos aqueles docentes que fazem isso de uma forma natural, ou seja, sem muito se preocupar com o termo, se é Paulo Freire, o cara que faz o docente que faz de uma forma natural o trabalho em sala de aula com os alunos, ninguém usa o termo, eu dou aula de sala de aula invertida, Exatamente. eu uso o que Paulo Freire prega. Não, simplesmente a gente está ali. A gente está ali provocando, a gente está ali tentando conhecer o nosso estudante, a gente está ali fazendo com que eles trabalhem em conjunto e em nenhum momento a gente sentou e falou assim, eu vou estudar para implementar a sala de aula invertida na minha disciplina. Inclusive, eu não Acho que não é participei do por aí. curso. Eu não participei do curso, porque quando o pessoal, tá, essas atividades, Paulo, eu já fazia isso há 20 anos atrás, até no segundo grau que eu dei aula. Sala de aula invertida. Eu pegava um aluno e invertia para poder fazer com que a gente se desenvolvesse, a turma toda participasse. Aí que o pessoal vem com nome novo. Pô, agora a sala de aula invertida é nova. Eu digo, pô, já faço isso desde que eu me conheço por gente, pô. Agora o pessoal está inventando moda, pô. Você está entendendo? E o mais interessante que poucos sabem, e a grande maioria acha que sala de aula invertida, você, desde o primeiro dia até o último dia, o aluno está lá dando aula para você. Né? Pô, como é que você vai chegar para o cara e falar assim, pô, olha só, você vai falar para mim sobre a caracterização do petróleo ou sobre os tipos de petróleo diferentes, se você em nenhum momento começou a discutir a ele que dependendo do tempo de formação e da região geológica daquela formação, você vai ter petróleo diferente. Você tem que dar o mínimo. Você tem que sentar e conversar e discutir os conceitos e aquilo todo, para depois você propor um trabalho na qual ele vai buscar a elucidação daquele trabalho. Exatamente. É o que você falou. É natural. Não adianta ser forçado. Quando é forçado, não sai legal, velho. O cara vai ver aquelas técnicas, vou aplicar isso. Aí aplica de uma forma forçada, o aluno não vai ficar satisfeito. Eu me lembro que eu estava na Dinamarca, o Rasmussen, porra, isso aí já tem tempo, hein? 89 e tal, o pessoal não era nem nascido. Ele pegou um livro e falou assim, vamos destrinçar esse livro. Tinha gente do mundo todo, falou, cada um vai estudar um capítulo, cada dois estuda o mesmo capítulo. Olha só que coisa interessante.
cada dois estudam o mesmo capítulo. Um vai ministrar aula sobre o capítulo, o outro é obrigado a fazer pergunta daquele capítulo, para poder, né, ativar os outros alunos. Pô, foi sensacional. Eu já fiz isso nas aulas também, de pós-graduação, tá? Graduação Sim, na porque... escola. Você sabe que na graduação na escola, nossas turmas naquele tempo eram 100 alunos, 120. Pois é, isso que eu ia falar. Esse tipo de trabalho funciona com 20. Agora, quando você vai fazer com 60, com 70, embora hoje em dia não são as disciplinas, a maioria das disciplinas que tem esse número, quando são disciplinas que não são obrigatórias, porque refino de petróleo não é uma disciplina obrigatória, é uma disciplina eletiva, entendeu? Mas termodinâmica, como é que você vai fazer isso com 80 alunos dentro de sala? Sabe, é difícil. Você vai ter o trabalho dobrado. Quando eu ministrava aula de termodinâmica para essa turma grande, eu passava vários trabalhos, mas eu tinha meus alunos de doutorado me ajudando a ajudar os alunos. Porque senão você não consegue fazer exatamente essas técnicas novas. E quando eu aplicava essas técnicas novas, vários professores, colegas seus, que foram meus colegas, me criticavam à vontade. Porra, o cara usa os alunos... E hoje em dia acha que... E hoje em dia acha que é uma janelinha de computador na sala de aula. Essa mesma pessoa. Você está entendendo? Você sabe o que é que eu estou falando. Entendeu? Aí eu fico assim olhando e digo, porra, a pessoa canta de galo sem saber o que está falando. Meu Deus do céu. Mas tô calmo, tô tomando meu vinho, tô com o Xandinho, meu amigo aqui do peito. Então vamos de boa. Ó, a professora Aline Freire fala assim, Alexandre, porém, fomos criticados por muitos alunos por abrir poucas vagas, viu? Pois é, ela está se referindo à história das vagas do PLE, né? Que teve departamento que não abriu o número de vagas que os alunos queriam que abrisse, né? Então vamos lá. Esse PLE é uma particularidade muito grande. Ele é muito excepcional em tudo. É um período onde o estudante pode trancar até o último dia de aula. Ou seja, ele vai fazendo ao longo do período e vai torcer para que as aulas sejam assíncronas, ou seja, vai estar disponível a aula para ele poder olhar no melhor horário do dia dele. As aulas que forem síncronas, eles vão dar um jeito de alguém gravar para passar para eles. Não tenha dúvida disso. Mas aí, Alexandre, quando você faz no Google Meet, você grava e deixa lá à disposição. Sim, mas vai ter professor que não vai querer gravar. Tá. Tem professor que eu já ouvi falar que não vai querer gravar. Mas o estudante vai dar um jeito, nem que seja algum colega botar um celular gravando na frente da tela. Que vai fazer isso, vai. Esse estudante, ele quer se inscrever em 32 créditos. Por quê? Porque ele pode tentar até o último momento. Se não der, ele tranca. É um período que existe uma palavra ou um termo que essa geração usa que eu detesto, que é o, abre aspas, não custa nada, fecha aspas. Não custa nada, ele vai se inscrever em 32 créditos. Se dos 32 créditos, no final das contas, ele passar em 20, ele tá lucrando, porque já não ia ter, a pandemia já não deixou, então não custa nada eu me inscrever em 32 créditos. Entendi. Mas como é que eu vou me inscrever em 32 créditos se só abriu 20 vagas? Eu queria que abrisse 40, porque eu queria estar inscrito. Ah, mas você vai terminar? Não. Terminar. O PLE me permite a não terminar. Eu decido isso. Entendeu? Então, no fundo, ele quer o máximo de vagas possíveis para ele se inscrever em 32 créditos. Porque o que ele conseguir obter, e além do mais, ele também está, no fundo, eu sei que tem estudante aí assistindo, mas não fiquem bravos comigo, no fundo, ele acha que vai ser mais tranquilo do que num período normal de aula normal. É igual, é até mais trabalho, viu? Entendeu? Então ele acha que vai ser mais tranquilo. E por achar que vai ser mais tranquilo, quanto mais ele conseguir fazer nesse período, mais ele vai lucrar, entre aspas, mais crédito ele vai levar.
Então, por isso que ele está reclamando de que alguns professores abriram menos vaga. Porque ele queria o máximo de vaga. Ele quer ter 100 naquela turma, ele quer ser um dos 100. Ah, mas no final só vai acabar 20 e você não está entre os 20? Não, isso é outra coisa, porque isso é um direito que eu tenho. Exatamente. E aqui fala aqui, ó, é o que uma colega de departamento lá da UF fala. Dar aula qualquer um dá, mas ensinar, 3 pontinhos, são poucos. Mas aí vem uma pergunta, eu acho que é a pergunta mais importante da noite para você. Quero ver você sair dessa. Do nosso amigo Cadu, Dudu. Sem Jesus e Rafinha, como é que fica agora? KKKKK. Pô, mas fala para ele que com o Honda e com o Canu também ele não vai a lugar nenhum. Avisa isso a ele. Que com o Honda e com o Canu ele não vai a lugar nenhum. Vai o rindo Dudu é enquanto pode. Botafoguense doente. É. Abraço, Dudu. Recebi mais alguma? A professora Aline Freire. Recebi e-mail do aluno dizendo que não entendia por que abrimos apenas 15 vagas para uma turma de 50, no caso presencial, que a gente poderia abrir 100, já que é remoto e não precisa de sala, o que você falou aí. Pois é. E outra coisa que as pessoas também não estão observando ou não estão se preocupando, como é que a gente vai avaliar esses estudantes? Né? Porque a gente precisa avaliar. O processo de ensino-aprendizagem, ele implica você ter uma avaliação se esse processo está sendo bem feito ou não. A gente pode até discutir as melhores formas de avaliação. Eu acho que não existe uma melhor forma. Depende de qual disciplina você está avaliando. Cada disciplina você vai ter uma forma que melhor se adequa. Ponto. Mas no PLE, como é que você vai avaliar? Imagina você ter 150 alunos, como é que você vai avaliar esses 150 alunos? Não, é complicado. Né? É complicado. Tem que pensar, tem que testar, né? Não, é complicado a avaliação. Tem gente que faz prova, mantém todo mundo na janelinha e fala aí, não pode sair da janelinha. Pois é. Durante 2 horas. Pois é, mas aí o que o cara faz? Fotografa a prova e manda para você. Ou ele está digitando no sistema e você está recebendo. Eu acho que prova não. Nesse tipo, eu não tenho me dado prova, não. Eu tenho passado trabalho relativamente pesados e diferentes, por dupla, entendeu? Por exemplo, eu estou ministrando esse período o PAP, daí da UFRJ, né? Daqui, né? Então, eu peguei para cada dupla um produto completamente diferente e falei, ó, desenvolvo o processo, faço o projeto de investimento. A cada aula que eu vou ministrando sobre aquele assunto, análise de mercado, por exemplo, ele tem que me apresentar daqui uma semana, cada dupla, todas as duplas, tem que apresentar o que ele fez de análise de mercado daquele produto, entendeu? Localização, qual é a melhor localização? Cada dupla tem que apresentar e todo mundo discute, porque muitas duplas vêm com dúvida, né? E aí a turma começa a dar as dicas e fica legal pra caramba. Pelo menos essa parte tem dado certo, né? Pelo menos na turma do período passado foi legal, eu gostei. Inclusive tem uma turma que fez uma fábrica de kombucha, né? Que tem um menino que produzia e vendia. Falei, então vamos estudar essa fábrica de kombucha. Ele fez um fluxograma, ele e a menina. Eu, inclusive, vou investir, né? Porque deu uma taxa de retorno de 300%. Eu falei, vou investir. Pô, é melhor investimento. Eu falei, eu quero ser sócio, pô, tô dentro. Bom, o Ebert Flávio fala aqui, ó, você pode fazer uma mala direta pelo Excel, ele manda direto a nota para cada aluno. Flávio, meu amigo de infância. Obrigado, Flávio. Beijão para você. O Ian aqui, ó, aluno nosso aqui em Cimatec, estou indo para aula agora, professor. Tchau. Obrigado pela live. Nada, querido. Aí também Shane Gonzalez Catina. Aí falou cocô. Eu não sei que gíria é essa, velho. Também não conheço. Aí Borges, Joana, fala, o problema do Meet é que não dá para compartilhar a tela e ver o aluno ao mesmo tempo.
o que, a meu ver, é péssimo para quem se propõe a oferecer serviço especializado para a educação. Não, não, Joana, tem dado certo, né? Eu acho que eu tenho usado o Meet. Você, quando você quer ver o aluno, hoje mesmo eu participei de uma banca de doutorado e o aluno defendeu, e quando a gente ia discutir, a gente ficava um de frente para o outro, discutindo, como eu estou conversando aqui com o Alexandre, né? E você pode botar na tela todas as pessoas. Eu tive uma reunião hoje com o pessoal da Suzano também, tinha quase 30 pessoas, né? Todo mundo com a fotografia, mas a gente só desliga o vídeo para poder não carregar, porque aí começa a ter problema, né, de interferência. Então, eu te desligo o vídeo, mas na hora de alguém falar, alguém entra e a gente fala. Então, eu não acho péssimo, não. Eu quando eu quero me comunicar com os alunos, eles falam, eu ouço, e se eles quiserem entrar em cena, eles entram, né? Não tem problema nenhum, né? Tem gente que prefere falar olho no olho também. Mas não vejo problema, não. Não estou vendo problema, não. O problema é organizar e vai gastar tempo, já aviso a Aline, né? E vai gastar tempo para preparar uma aula que você fique satisfeito, tá? Eu até hoje, algumas aulas minhas, eu paro assim, meu Deus, foi horrível. Porque como eu não interagi com o aluno, aquela aula que você interage com o aluno, né? Como o Alexandre falou, né? Que eu não sento na sala de aula, eu sempre estou me movimentando. E aqui você está sentado na cadeira, como estou agora, e conversando, gesticulando. E, como a Joana falou, né, no meeting, eu posso botar lá eu aparecendo e falando, gesticulando, mas não estou vendo os alunos. Então, sempre eu ainda tenho aquela, continuo, né? Dúvida, dúvida, dúvida. Aí fica aquele, né? Dá um delay. Pô, eu digo, pô, ninguém falou. Aí eu já combinei com os alunos, mas eu já desisti disso, eu já revoguei essa regra. Eu falei, ó, se passar 20 segundos e ninguém falar nada, é porque não tem dúvida. Mas comecei a me sentir mal de ninguém falar, pô. Falei, não, eu quero que fale, pelo amor de Deus, fale. Então, essa é uma das grandes preocupações que eu tenho, que eu vou ter que vencer. O não retorno. Exatamente. O não retorno me deixa desesperado, porque você provoca, como você falou, né? Aí quando você provoca, você espera ser provocado, né? Ação e reação, né? Então eu provoco e fico, e aí? Como é que é? E fica aquele silêncio, né? Porque todo mundo desliga o microfone, né? Para não ter interferência. Aí eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Isso aí na minha cabeça, né? Ei, pessoal, como é que é? Tal? Aí entra um, tá tudo tranquilo, professor, de boa. Aí pronto. Aí você continua, né? Mas eu achei legal quando eu comecei a incluir a parte de figuras, Excel, entendeu? E discutir em cima. Eu comprei uma mesa digitalizadora para mim, pequenininha. Existem baratas, né, no mercado. Existe de 6 mil, né? Eu comprei uma de 100 e pouco. Ela funciona. Ainda não me adaptei a ela, não, tá? Mas ela funciona. Dá para você. É aquela pretinha da Wacom, né? Exatamente, a pequenininha eu comprei. Exatamente. O problema é que a gente tem que fazer caligrafia, né? Sim, é horrível. Sentar nela e ficar escrevendo. Tem que treinar. Até se adaptar. O que eu faço é o seguinte, eu coloco nos meus slides, entre slides, você está preparando aula, aí você faz o slide. Então, entre slides, eu coloco slide em branco. Percebeu? Naquele aí você pode escrever. Você já está acostumado que vai ter uma discussão, eu coloco slide em branco. Aí provoco o aluno no slide em branco, entendeu? Como se fosse um quadro. Aí passo o slide e escrevo no slide em branco. Então, entre os slides que eu estou ministrando a aula, entre o texto, tem slide em branco. Naquele momento... Tem um programa que eu vou te mandar, Open Board, que é um programa também fantástico, que você usa, ele é free, ele é de grátis, e você pode jogar ele na tua tela do jeito que você quiser. E aí você pode trabalhar com a apresentação e escrevendo em cima da apresentação. Muito bom. Tá. Então manda isso aí, porque eu baixei aquele whiteboard, né, do próprio Google, né, que ele linka, mas ele não faz isso que você falou. Em cima da apresentação você escreve, não.
Manda para mim Esse, isso aí. esse é muito bom. Você pode copiar, você pode Legal. colar, você pode estar dentro do navegador e buscar uma informação no navegador e transpor ela para dentro do teu quadro negro, vamos dizer assim. É muito bom, é muito bom. Manda para mim aí. É. De boa. E olha só, isso tudo eu sem tempo de poder sentar para estudar. Ou Isso. seja, só os bizus. Tem um colega nosso, professor lá da Universidade do Ceará, o Ivanildo, Conheço. que é muito bom com essas novas metodologias, e ele que me deu essas dicas, esse aplicativo, e ele é muito bom mesmo. Depois eu vou disponibilizar. Ele deu um curso aí, online aí, eu cheguei a ouvir algumas aulas. Ó, Dudu aqui mandou, sempre polêmica e super coerente, choleiras. Sou polêmico nada. Eu tenho que tirar esses carimbos que botam em mim, do cara que é polêmico, do cara que é brigão, do cara que briga com todo mundo. Eu não sou assim, eu já fui assim. Agora eu sou um cara tão bonzinho. Eu só grito no corredor. Borges, Joana, tá provocando a gente aqui, né? Mas a provocação, o desafio ao aluno é técnica. E isso faz parte da didática. É o que Alexandre falou, né? Faz parte da didática, é técnica, mas quando o professor sabe que é uma técnica e força a provocar, o aluno não se sente provocado. Então, quando vem de forma natural, quando você já tem isso de forma natural, e ao longo da aula você vai provocando, é claro que com o andar, o caminhar, né, com os anos passando, o professor aprende a fazer isso. Eu conheci um professor que é um profissional excelente, que nos primeiros 5 anos deles, 10 anos dele, a aula dele não tinha nada. Depois ficou a aula sensacional. Porque a pessoa que tem interesse vai apurando, né? Usando o seu ser dentro da técnica. Eu acho que é isso, né? Você não tem como pegar a técnica e impor a você e ficar natural. Eu acho isso, Joana. Bom. No fundo, por mais que sejam técnicas, o que eu quero deixar bem claro não é que a técnica é ruim, só a técnica. Eu acho que quando a gente fala em técnica, a gente está usando uma certa frieza. E estar em sala de aula, a última coisa que a gente tem que ser é frio. A gente não pode ser frio. A gente tem que estar envolvido com o que a gente está fazendo ali. Porque a gente conhece colegas nossos que entram em sala de aula e não olha nem para a cara do aluno. Vai para o quadro, tem um quadro bastante organizado, né? Aquele quadro, ele consegue, com as técnicas dele, desenvolver a aula, mas mesmo assim existe o mais na frase. A aula dele é muito boa, mas ele não interage com a turma. Acabou. Entrou mais. Se entrou mais na frase, quando você vai definir o docente, significa que ele não é um bom docente. Ele pode ter o domínio das técnicas, mas ele não interage. Então, ele não é um cara bom para conduzir e para pôr um processo de ensino-aprendizagem. É complicado. A Joana concorda com a gente, eu concordo com ela também. Mas você desenvolver sua técnica. É a nossa vivência, mas eu não forcei técnica nenhuma para mim, como também o Alexandre não forçou técnica nenhuma para ele. E o que o pessoal hoje está tentando fazer é impor uma técnica, tipo sala invertida e etc., impor uma técnica para uma pessoa aplicar, né? Sem que, de repente, a pessoa não se sente nem à vontade de fazer isso. Ela não é... É complicado, mas eu concordo, Joana. Cada um desenvolve a sua técnica. Estou te escutando. Ó, Aline, professora Aline de novo. Vai lá. É uma verdadeira tentativa e erro. A primeira aula que eu dei... Aline aqui, ó. É uma verdadeira tentativa e erro. A primeira aula que eu dei para a escola de Química foi tão ruim que eu chorei no final. Aline, eu me lembro da minha primeira aula na minha vida.
eu tinha 18 anos, entrei numa sala de aula, 60 alunos de matemática, era um colégio católico, jesuíta, então tinha um padre e tinha uma pedagoga assistindo a aula, né, para ver se eu ia continuar. Então, quando eu fiz a primeira aula, o pedagogo olhou para o padre, né, que era o meu amigo, e falou para ele, ele sabe toda a sabe dar aula, não. Aí o padre chegou, Fernando, tem um monte de livro de didática aqui, eu vou te prestar aqui, valendo isso aí. Daqui uma semana volte. Eu li aquele livro, voltei, você aprendeu alguma coisa? Eu li um monte de técnica, não, seja você mesmo na sala. Ele falou, a didática é o seguinte, seja você mesmo na sala, olhe nos olhos dos alunos e fale o seu conhecimento de forma simples. Aí eu fui para a minha segunda aula. Ele convidou a Joésia, até o nome, não me vou me esquecer nunca mais, né? Então a Joésia assistiu, a aula foi muito boa. Aí o padre falou, agora você só precisa falar alto. Tanto que eu dou minhas aulas gritando, quando eu dava aula na escola de Química. Quando não tinha ar-condicionado, os outros professores das outras salas reclamavam, dizendo que eu falava muito alto. Mas o padre falou, você só falta falar alto. Que é um padre, amigo meu, foi até trabalhei com ele durante anos e anos. Então, você só precisa falar alto. Foi assim que eu aprendi, eu acho, né, que eu aprendi a dar aula, porque ele seja você mesmo. Que você sendo você mesmo, os alunos vão ser ele mesmo. Então, vai fluir com maior facilidade o conhecimento. Então, é isso mesmo. E a gente pega com a prática mesmo. A minha primeira aula foi a aula também mais difícil que teve, porque ainda teve um agravante. A minha primeira turma foi a turma da Marisa, nossa colega, que é professora da Rural. Ela foi minha aluna da minha primeira turma. E a minha primeira turma que eu dei aula para uma turma que era de formandos, que uma semana antes estava tomando cerveja comigo no trailer do Celso. E aí, quando eu tomei posse como professor, logo depois eu entrei em sala de aula. Então, também tem esse, né? Ou seja, essa diferenciação. E isso é uma coisa bastante também que eu aprendi ao longo do tempo, né? Você pode ser amigo dos seus alunos, você deve ser amigo dos seus estudantes, mas você não é mais estudante. Você está ali, você pode sociabilizar com seus estudantes, mas você não é mais estudante, você é um docente. Se você conseguir fazer uma convivência com seus estudantes, na qual eles entendam que em sala de aula é uma coisa e no nosso dia a dia é outro, o processo de ensino-aprendizagem flui, que é uma maravilha. Você também é um professor que teve amizade com seus estudantes de frequentar casas. Eu tive uma geração grande de estudantes que frequentavam a minha casa, né? Que iam para a minha casa. E eu não digo minha casa, a casa de solteiro era só putaria. Não, onde eu morava com a minha mãe, que ia final de semana para comer feijoada que eu fazia com a minha mãe, sabe? Então, eu consegui ter uma geração de estudantes que conseguiu separar o que era a sociabilização fora da sala de aula. Travou um pouquinho agora. Eu estou escutando. Vá. Tem um estudante que está participando da live, o Edmilson Júnior, né? Na qual eu fui padrinho de casamento dele há pouco tempo, há 3 anos atrás, ou 4, se eu não me engano. E ele casou em João Pessoa. E eu e a Graça até João Pessoa, porque a Graça também eu conheci através dele. Ele começou a namorar uma menina que era amiga da Graça. E aí a gente se encontrou, né? A gente saiu, a gente se conheceu e dali virou um relacionamento familiar. Mas ele começou como meu estudante e nunca atravessou aquela linha tênue que existe entre sala de aula e fora de sala de aula. Então, isso também é uma coisa que nós, docentes, a gente tem que conseguir trabalhar isso. E te digo mais, me desculpem os novos estudantes, os estudantes dessa nova geração. Essa geração não consegue identificar essa linha. As gerações passadas identificavam com uma maior facilidade.
facilidade aonde acabava o amigo e começava o docente. Essa geração, eu acho que tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso. É uma parte sim, uma parte sim. Eu tenho conseguido aqui no Cimatec, pelo menos as turmas que eu tenho ministrado aula, todo ano eu faço, cada turma nova eu promovo um churrascão, né, com a turma e mostro a ele que nós somos normais. Sim, sim, não tenha Porque, dúvida. porque por trás vem como é que se diz? Aquele label, né? Pô, é o professor Pellegrini do Vanesse e do Incrópera que veio da UFRJ. Aí cria aquele outro, rapaz, eu sou igualzinho a você. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Falo merda, ou, desculpe, falo pera pra cacete, do mesmo É. jeito que você, e faço a mesma coisa, jogo bola. Hoje não mais, né? Mas já joguei muita bola, etc, etc. Igualzinho, E não nem mudou corre mais, nada. né? Porque as corridas também, eu cansei de encontrar aluno nas corridas da vida e, professor, você aqui, como se fosse uma coisa extremamente diferente, né? Estar aí correndo, que diferente. Pô, aí eu sou vivo também igual a vocês. Xandinho, minha última, no ano passado eu fui fazer de novo, né? A corrida do fim do ano. Foi a pior corrida que eu fiz na minha vida. Velho. Eu nem falo, porque esse ano eu corri a de São Sebastião e na semana das estações veio a pandemia. Pô, de Ah, lá para cá nunca mais corri. Nunca mais corri. eu comprei uma Porque esteira, correr, viu? porque correr de máscara é um inferno. Eu não vou correr na rua sem máscara, não. Então, é muito ruim. Mas caminhada eu continuo dando, mas corrida não. Eu comprei uma esteira, eu resolvi comprar uma esteira para poder fazer alguma coisa. Mas ela ainda está servindo de esteira ou está servindo como cabideiro? Só daqui a 4 meses, capideiro, né, porra? Também não é assim, É, não, né, porra? Teve um é investimento, né? porque, é, É a porque terceira esteira ela esteira mesmo por minha. causa Cabideiro só disso. daqui a 3 Ela, meses, pô. ela começa como esteira e depois vira lugar para botar a toalha, né? Não é nem só Isso, mas cabideiro, é só para daqui a botar a 3 meses, toalha. porra. Não pegue pesado, não. Só daqui a 3 meses. Exatamente. Na escola de O, o, Química não o, foram só os alunos que criticaram, não. Os professores também. Alguns professores, claro. Aí, Aline, exatamente. Faltam só 7 minutos. Aí se abre pouca vaga, reclamo. E se abre muita, reclamo. Porque são quadradinhos. Aí, Rodrigo não é entrou. que são quadradinhos, não. Não é que são quadradinhos, não. No fundo, se a gente parar para pensar, a função do estudante é contestar sempre. E eles estão no papel deles. Tem que contestar sempre. A É, única coisa que eu não concordo com eles hoje em dia é que tem que ceder. Eu acho sim. que a negociação política de eu quero isso e eu cedo aquilo, ela está muito voltada para uma via de mão única. Né? Dificilmente há uma cessão, dificilmente o estudante quer ceder algo. Ele quer sempre um pouco mais para ver mais onde é o limite. Só isso que eu questiono. Mas que eles têm que tem que demandar mesmo. Sim, com certeza. A linha aqui está aqui, ó. Alexandre, eu vou ministrar aula experimental remota para os formandos da Escola de Química. Quero dica. Aline, eu aconselho você procurar a professora Cristiane Leal, que está aí. Se você quiser, você manda uma mensagem para mim, fala com o Xande aí. Ele fala comigo, eu te passo o contato da Cristiane, que ela filmou aulas, etc. Ela montou as aulas experimentais remotas aí. Você pode conversar com ela. Ela é carioca, faz doutorado na PUC, mas ela está no Cimatec agora, ministrando aula. Então, ela preparou essas aulas remotas aí, experimentais. Eu sei disso porque eu oriento ela, né? Então, se você quiser alguma dica, aí fala com a Alexandre, passa meu contato, eu passo o contato da Cristiane para você. A Raquel, passa geral, Aline. Aí a Aline falou isso. Aí a Aline, espera sentada. Acho que o Papa entrou. Acho que a UFRJ inviabilizou o PLE ao permitir trancamento em qualquer momento. Aí Raquel aqui está anarquista da vez.
Bora aprovar geral. Joana, prova oral, apresentação, trabalho. Com certeza, Joana. Trabalho dele pesado. Ui. A maioria, Érica Macedo, a maioria das IN. Bom, tem algumas coisas assim do modernismo que eu não entendo, velho. Não, é que às vezes eles também comentam na hora que a gente está falando. E aí, como a gente já falou. Ah, tá, aí perde o contexto, né? Formulário É. do Google, múltipla escolha. Existe o Google Forms, você pode fazer. Tenho receio de uma resolução do SEG tipo RUCA, o Papa matar. Estou zoando, mas as aulas começam na segunda e eu nem sei como farei. O Papa acha que o SEG, em um determinado momento, vai colocar uma resolução de que é para aprovar todo mundo que está inscrito até o final. Eu acho isso muito difícil, aqui. Papa. Eu sou representante do SEG, eu acho muito difícil isso passar. A ideia não é essa. A ideia no fundo, se a gente parar para pensar, a gente está nessa situação por um único motivo, né? A situação que eu digo não da pandemia. A pandemia é o problema que temos um vírus e não temos vacina. Eu estou dizendo essa situação que a gente está tirando para todos os lados e tentando resolver, se a gente tivesse uma orientação e um norte que tivesse junto com a gente para poder encaminhar as possíveis resoluções dos problemas, a gente não estava assim. O que acontece é que ficou cada instituição correndo atrás do que resolver. E eu não digo só as federais públicas, não. Como isso também não tinha uma orientação para as particulares, ficou cada um tentando resolver o seu problema. Do seu jeito, é. Exatamente. Não, teve particular que demitiu todo mundo, Alexandre. Teve particular que demitiu todo mundo, só deixou mesmo os 40 horas, que era um núcleozinho, entendeu? Falou, se vire para preparar e dar aula para a turma de 200. Acabou. Eu sei disso. Fora aqueles que foram instados a serem psicólogos para tentar convencer os alunos a não abandonar. Exatamente. Teve isso também. É, teve aluno abandonando, e aí aquele professor que tinha uma facilidade maior, vamos ver se eles convencem a ficar lá. Isso, tem isso também. Érica, você tem razão. No Meet, a gente não consegue isso, não. É no Teams. Teams você fala no chat. É no Teams. Você tem razão. Não foi no Meet, não. A reunião que eu fiz hoje foi no Teams, que eu vi o pessoal todo. Aí tem Deco. Tem um bizu para você ver os participantes e a apresentação ao mesmo tempo. Então, Deco, libera para a gente aí. O Meet é horrível, chefe. Você curte porque já se acostumou, pode ser. Mas qualquer outro é melhor. Bom, eu tenho gostado do Meet, nunca deu problema comigo. O Teams, ele já travou meus slides, entendeu? 2 vezes. Pode ser que o Teams agora tenha bom, mas ele já travou 2 vezes meus slides no meio da aula, aí eu fiquei muito chateado. Tá. E o tempo? Como é que está o tempo aí? Está acabando? Está acabando, meu velho. Falta 1 minuto e 20 segundos. How you doing, Said? Para usar o Meet desta forma, de ver os alunos e apresentar, tem que usar 2 telas ou 2 equipamentos. Geralmente, é por isso então, porque às vezes eu uso o meu computador e um iPad para poder acompanhar. Então, posso me despedir antes que acabe? Então, se despeça. Não, é agradecer a você e dizer para você, continue com essas tuas lives. Se você quiser indicação de nomes, eu tenho várias indicações. O professor Valmir, que estava aí com a gente na primeira hora, ele é um bom nome, ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, é um cara também extremamente comprometido com o ensino. Então, você já o convide e peça a ele a foto e o tema, porque na próxima live é Marisa. É um especialista em disputa de águas, essa coisa toda. Legal. É um cara muito bom. E continuo com as lives, que eu acho que isso é muito legal. É um horário que a gente tem para poder trocar umas. Pronto, Xandinho. Tá aí, a palavra é sua. Não, só para finalizar, que, gostei muito.
acho que é uma forma da gente tentar contribuir um pouco com as pessoas que gostam das discussões em relação ao ensino, das discussões que envolvem a nossa universidade pública, das discussões que envolvam a busca sempre constante da gente melhorar, tanto como seres humanos, como cidadãos conscientes, né? E acho que tem que ser sempre por aí. Agradecer muito. Você fez eu parar durante um dia para poder conectar essas ideias que a gente tem, que a gente sempre conversa num barzinho, num bate-papo, mas eu queria juntar de uma forma bastante coerente e bastante concisa essas ideias. Eu ia falar, E acho que a uma gente palavra que você não gosta, conseguiu. de forma didática. Não é que eu não gosto de didática. Eu só acho que a didática não ter uma boa didática não define um bom professor, né? Com E eu certeza. sou muito partidário da frase do Clóvis Barros. E a pedagogia? A pedagogia que se foda. Porra, ela que vem atrás, tá entendendo? Então, gostei muito, sabe? Acho que continua, disponibiliza, faz propaganda no teu perfil que está disponibilizado. Eu vou fazer no Facebook para as pessoas começarem. Não tem o que fazer, dá uma olhadinha nos bate-papos que estão acontecendo, Isso. que tem alguma coisa fora das bolhas, né, para a gente poder tentar crescer como cidadãos. Essa live O Dudu começou... não para de perguntar. O Dudu não para de perguntar. Foi a congresso em Búzios? Fui, Dudu. Junto com você, Dudu. Pronto. Dudu. E ele sabe, ele quer que provocando você para contar as porcarias que foram feitas. É mole. Essas lives começaram, na verdade, em março, logo na pandemia, né? Na primeira semana da pandemia, na verdade, na segunda, né? Dia em torno de 20 de março, eu fiz uma palestra, acho que está no YouTube, aí chegou a dar 240 pessoas, né? Aí minha filha assistiu, que trabalha com o teatro, pai, você podia fazer a live. Aí eu fiz, né? Eu fiz a pergunta a alguns professores, ao Lúcio lá de Maringá, os professores, por que você acha de fazer uma live aí? E foi exatamente o que a Alexandre falou, ó, os alunos, principalmente os alunos, estão precisando ouvir palavras de incentivo, que eles estão muito para baixo, não sabem o que fazer. Então eu comecei essa live em março, né? E já está até agosto, né? E é bom que a Alexandre já arranjou mais alguns aí. A próxima live é da Marisa. O título é Mulher em Estado Supercrítico. É a próxima live. Aluna da minha primeira turma. Então vai ser a próxima live, terça-feira. E é um bate-papo legal. O nome é Engenharia Químicas e Vinhos, por quê? Tem um pessoal de Salvador que eu conheço desde que eu tenho 8 anos de idade. E é costume do pessoal, toda terça-feira, há 1000 anos, a tomar vinho. Tanto que quando eu morava no Rio, de vez em quando, eu vinha visitar meus pais e tomava o vinho com eles na terça-feira, tal. Geralmente eu dava aula no fundão segunda, quarta, tal. Eu pegava o avião, visitava meu pai e tomava o vinho com ele na terça, uma vez por mês, é claro. E aí, como eu estou desde março sem encontrar, eu falei, pô, eu vou fazer essa live na terça, que eu aproveito, bato papo com os amigos, note que na live só vê gente do coração, né? O Dudu já teve na live, várias pessoas e tal. Então, eu tomo meu vinho com muito prazer, né? Eu fico curtindo aqui. E é muito bom. Eu tenho gostado muito porque é aquilo, né? Hoje foi um dia pesado, né? Foi um dia pesado. Ontem eu dei aula até 10 horas da noite, hoje eu tive reunião o dia todo. Então, eu falei assim, rapaz, estou cansado para essa live. Pô, cheguei aqui e estou descansado já, pô. Quer dizer, o prazer que dá conversar com os amigos. Aí eu já estou aqui de boa, estou bem pra caramba. Já estou me perguntando aqui, ó, pode fazer uma reunião comigo às 17 horas na sexta-feira? Posso, Cris. E a Cristiana, a professora Cristiana Leal, falou aqui, viu, Aline, que está à disposição para trocar essas informações sobre as aulas experimentais remotas, né? Ela disse que está à disposição, que está tranquila aí, se precisar, é só fazer esse canal aí que ela ajuda. Então, eu agradeço a todos mais uma vez a participação.
Semana que vem tem uma mulher em estado supercrítico, tá? Vamos ver o que é que a Marisa... Ela já me reclamou que o Christian fez, mas botou o nome dela, provavelmente com Z, né? Eu não olhei, não. Ela falou, meu nome está errado, é Marisa. Pô, eu conheço ela desde que ela é menina, né? Então, vou ver o que é que está errado na chamada. Mas assim que o Christian der uma consertada, a chamada vai estar na praça amanhã ou depois. Participe, que o papo é sempre legal. E fala com esse professor amigo teu. Nós já tivemos sommelier, já tivemos uma menina que trabalha com vinho, já tivemos várias pessoas aqui na live. Ele trabalha com conflito de águas, porque tem algumas regiões do Nordeste que o rio nasce numa determinada região e alimenta outras regiões. E aí, no meio do caminho, existe toda uma questão de que, entre aspas, quem é o dono da água. E aí ele trabalha muito, essa é a área dele de ensino, né, na universidade. Legal. Ele trabalha muito, ele tem um livro que ele publicou sobre isso, é muito interessante. Eu vou falar com ele. E ele é uma pessoa igual a gente, muito preocupada em um processo de ensino-aprendizagem bem feito. Vale a pena, é muito legal. Então, fala com ele, se ele topar, a gente marca a data, é sempre terça-feira às 19 horas, né? A gente marca uma terça, às 19 horas, eu preciso do tema, nome, afiliação e pronto. Aí eu peço ao Christian aí, que eu tenho chateado ele aí toda semana, coitado. Já deve estar de saco cheio, mas sempre ele responde com muito carinho, né? Não, professor, pode deixar, tal, mas tudo bem. Então, agradeço aí, Xandinho. Espero vê-lo em breve. Valeu, meu querido. Valeu. E a gente tá junto aí. Vamos ver aí. Meu neto nasceu. Tá bom. Dá vontade de ir pro Rio, danado. Bonitinho. Nasceu. Já tem 3 meses o menino. Rudá. Legal. Isso Sabido, mesmo. igual. Aí quando vier no Rio, quando vier no Rio, avisa pra gente tomar um chopp junto. Com certeza, meu velho. Beijão pra você, meu irmão. Tá bom. E a todos aí. Beijo. Mais uma vez, obrigado por tudo. Obrigado.